Olá, companheiros. Muito boa tarde, começando mais esse programa Marxismo aqui na Causa Operária TV com o companheiro Rui Costa Pimenta. Eu aproveito aqui para lembrar você para se inscrever no nosso canal, também a se tornar membro da Causa Operária TV a partir de R$ 7,99 por mês. Você se torna membro, contribui conosco e também a mandar um superchat aí contribuindo, mandando uma pergunta, um comentário que a gente lê aqui ao vivo. Bom, começando mais esse programa Marxismo, hoje o tema é a primeira parte dos 75 anos da derrota do nazismo e eu aproveito então também para mostrar aqui alguns materiais da loja do PCO que tem a ver com esse programa, né? Um programa de teoria, um programa de história. Aqui está esses exemplares da Biblioteca Mini. Aqui está o que é centrismo, do Leon Trotsky, e o que é a dialética, do Plekhanov. Né? Esses são dois exemplares dessa coleção da Biblioteca Mini, que é, na realidade, né, são temas do marxismo, né, de maneira acessível aí, né, nessas edições aqui, para que todos tenham acesso a temas fundamentais para entender o marxismo. Também tem aqui essa capinha de celular do Lenin, esse copo de chopp do PCO, com a foice e o martelo e a engrenagem, e esses porta-retratos aqui para você deixar na sua casa, também com Malcolm X, nesse caso aqui do Malcolm X, mas você vai encontrar também do Marx, do Lenin, né? E você pode entrar em contato em lojadopco.com e ter acesso a todos esses produtos, além de livros, bottoms, chaveiros, ímãs de geladeira, canecas em geral. Então tudo isso você encontra na nossa loja do PCO.com. Bom, começando mais esse programa, lembrando que amanhã o companheiro Rui está de volta também na análise política na TV 247, a partir das 16 horas ao vivo, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E nas sextas-feiras, o programa Análise Internacional, ao vivo às 14 horas, e todo sábado, a Análise Política da Semana, às 11h30 da manhã. Então, vou passar a palavra para o companheiro Rui para a gente começar mais esse programa Marxismo, depois a gente abre aqui para as perguntas e comentários dos companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os companheiros que estão assistindo. Nós decidimos hoje fazer a nossa exposição sobre um tema histórico. Quer dizer, procurar fazer uma análise marxista de um tema histórico, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? O tema tem despertado muito interesse de várias pessoas, porque em primeiro lugar, nós estamos aqui num aniversário importante da derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, 75 anos, né? A derrota foi em 1945, com a ocupação russa da Alemanha, o suicídio do Hitler e a capitulação do nazismo diante dos russos e também dos aliados norte-americanos e britânicos. Mas esse tema ele tem um interesse além do aniversário dele, que é que ele é dado a muita... como todos os acontecimentos políticos, e principalmente os acontecimentos políticos mais recentes, ou seja, do século XX, que são acontecimentos atuais, dão lugar a toda uma série de mitos sobre o que realmente aconteceu. Esses mitos, inclusive, fazem parte tanto da propaganda do imperialismo dito democrático, que apresenta aí determinadas figuras como verdadeiros heróis na guerra contra o nazismo, né? A horda neoliberal atual costuma fazer uma propaganda muito grande disso, para mostrar que eles não têm nada a ver com o fascismo. Vamos procurar desmistificar isso daí. E também os resquícios, né, os remanescentes do stalinismo, e até pessoas que não são propriamente stalinistas,
cria um mito em torno da figura do Stalin, que seria ele o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Outro mito também que não tem nenhuma sustentação histórica real, né? Então nós vamos procurar apresentar os fatos principais, lógico, e apresentar uma análise marxista desses acontecimentos, né? A primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte, que seja uma guerra, seja uma revolução, seja uma guerra civil, seja um conflito de tipo parlamentar, a primeira obrigação de uma análise científica, objetiva, ou seja, marxista, é de estabelecer com clareza qual é o conteúdo social desses acontecimentos, né? Quer dizer, o que, além das aparências, além das formas políticas que são relativamente secundárias, qual é efetivamente o conteúdo de classe desse evento que nós vamos analisar, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Bom, para compreender isso daí, vamos fazer uma pequena retrospectiva, né? Nós vamos fazer essa exposição aqui em duas partes, porque é um assunto relativamente grande, e nós vamos resumir muito esse assunto também, porque ele seria um bom assunto para um curso mais prolongado, mas vamos procurar dar uma ideia precisa das suas características fundamentais. Vamos fazer uma retrospectiva e voltar à origem do problema, que é o surgimento do imperialismo no final do século XX, com o crescimento dos monopólios, né, que começam a tomar conta da economia. O imperialismo, ele, logicamente, introduz um fator novo na política mundial, um fator que foi analisado pelos marxistas da época, principalmente Lenin, que deu uma descrição ou uma conceituação bastante precisa do problema do imperialismo e destacou a sua importância como fenômeno social e as consequências políticas do imperialismo. O imperialismo não é o capitalismo tradicional, né? O capitalismo tradicional é o capitalismo da livre concorrência. Quer dizer, o capitalismo propriamente dito, né, o capitalismo normal, digamos assim, ele é um capitalismo que se apoia sobre o mercado e se apoia sobre a livre concorrência entre os capitais dentro do mercado. Com o advento do imperialismo, né, ou seja, a dominação dos monopólios econômicos, esses monopólios suprimem, em grande medida, essa livre concorrência e estabelecem a força como critério fundamental da organização econômica mundial. Eles vão também operar uma transformação muito grande no que diz respeito à atividade dos países centrais, os países mais desenvolvidos, muitos deles, ou todos eles, em última instância, com uma atividade colonial muito expressiva, muito grande. Isso vai ser modificado porque a dominação dessas colônias vai passar a ser uma dominação muito mais estrita, muito mais agressiva, porque o Estado nacional dos países imperialistas se transforma num Estado imperialista, quer dizer, um Estado dominado pelo capital financeiro internacional. E isso daí leva a uma intensificação dos conflitos entre os países imperialistas. No seu famoso livro, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, Lenin indica que, quando surge o imperialismo, a partilha do mundo entre as diversas potências coloniais está concluída. Quer dizer, o que ele quer dizer é que quem faz parte, né, do grande jogo das colônias faz parte. Quem não conseguiu ingressar nesse jogo até o começo do século XX aproximadamente, não vai ingressar mais. Então nós temos aí um número reduzido de participantes, né, que têm um acesso próprio, têm um poder próprio dentro do mercado mundial. Os outros países são obrigados a aceder ao mercado mundial por intermédio das potências imperialistas e com o consentimento dessas potências imperialistas. Porque, em última instância, já não se trata mais
de um mercado aberto que você possa ingressar, mas de uma dominação política pelos estados, pelo capitalismo monopolista de Estado. Então, isso leva a uma crise muito grande. No momento em que essa situação se estabelece, nós vamos ver que a partilha do mundo entre essas potências é uma partilha muito desigual, né? A Inglaterra e a França, principalmente, né? E os países associados, mas principalmente esses dois países, eles detêm a maior parte das colônias internacionais, principalmente a Inglaterra. A Alemanha e a Itália, né, que chegaram, são dois dos países que chegaram mais tarde a essa etapa de pleno desenvolvimento do capitalismo, acabam tendo uma parte menor, na partilha geral, né, do botim da pirataria dos países imperialistas. Né? A Alemanha, ela é uma potência industrial extremamente dinâmica, né? A Itália nem tanto, mas também é uma potência importante, e eles se sentem estrangulados pela maneira como está dividida a colonização do mundo. Nós temos também o Japão, que é um país que chegou bem tarde, né, ao concerto das potências imperialistas mundiais. O desenvolvimento capitalista no Japão é um fenômeno que é fulminante e que pertence ao século XIX. E esses países que chegaram tarde, né, as colônias, eles são países que chegam com uma extrema voracidade para redistribuir a presença colonial dos países imperialistas no mundo todo. E nós temos ainda os Estados Unidos, que ocupa uma posição, digamos assim, intermediária entre esses dois. É um país cujo desenvolvimento capitalista é um fenômeno também recente, né? Mas é um país que já, quando se estabelece o imperialismo, ele consegue estabelecer a sua dominação numa área muito importante, que é um setor expressivo do continente americano, que está ali próximo a ele, né? Os Estados Unidos ocupam uma posição também peculiar, porque o seu acesso aos mercados internacionais é dificultado pela distância, né, e pela presença anterior dos países capitalistas centrais. Mas, né, logicamente, uma coisa que é muito importante entender, a dominação imperialista é uma espécie de consórcio. Quer dizer, os países imperialistas, eles não põem um obstáculo a que outros países tenham alguma participação num determinado mercado. Nós já analisamos aqui, nós fizemos um curso e analisamos a situação da China. Na China, todos os acordos de tipo colonial que foram feitos, eles incluíam os países imperialistas de um modo geral. Quer dizer, para evitar, né, a ruptura da unidade do bloco imperialista. Bom, com o enorme desenvolvimento das forças produtivas na Alemanha, essa unidade, esse equilíbrio que havia sido estabelecido anteriormente, ele, na verdade, se rompe. Os alemães consideram, principalmente a Alemanha, considera que eles têm um direito, digamos assim, né? Não, logicamente que não é um direito, mas que eles teriam o privilégio, eles mereceriam uma participação mais importante na dominação colonial internacional. É esse fato que vai levar à Primeira Guerra Mundial, né? Que é, como Lenin destacou muito claramente, né, uma luta entre verdadeiras aves de rapina política e econômica
pela dominação mundial. Esse ponto, né, é um ponto-chave para se entender o desenvolvimento posterior. Né? Vejam vocês que na Primeira Guerra Mundial, hoje em dia não se fala muito disso, né, porque parece uma coisa secundária, fica obscurecida pela passagem do tempo, mas a Primeira Guerra Mundial ela tinha a sua aparência política para encobrir o fato de que era uma guerra de rapina. Os países, a Inglaterra e a França fazem a propaganda de que a guerra mundial entre França e Inglaterra por um lado, né, simplificando, e Alemanha e Áustria por outro, é uma guerra entre a civilização e a barbárie. Quer dizer, a civilização democrática, a civilização antiga, estabelecida da França, cultura francesa, cultura britânica em menor medida, logicamente, estariam em confronto com um país que não teria toda essa cultura e que é, inclusive, retratado, né, na Primeira Guerra Mundial como uma espécie de ditadura, embora seja um país que tem um regime parlamentar, da mesma forma que os outros países. Ele é tão democrático ou tão antidemocrático quanto os demais países imperialistas, né? Mas a propaganda procura mostrar que, na realidade, os alemães são bárbaros, os alemães não são civilizados, não são democráticos, etc. e tal. Essa aparência ela fica facilmente desmascarada pelo fato de que um dos aliados da França e da Inglaterra é a Rússia. Né? A Rússia é um país símbolo da falta de democracia. Né? No século XIX, no começo do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, o mundo todo se opõe ao que acontece na Rússia. O governo do czar, que é um governo autocrático, uma ditadura total, sem parlamento, sem nada, né? Sem nenhum tipo de democracia, com todo tipo de barbárie dos regimes despóticos, é um aliado das democracias. Então isso aí mostra que, na verdade, essa tentativa de mostrar a luta entre a democracia e a ditadura, entre a civilização e a barbárie, é uma coisa totalmente fictícia, é apenas uma aparência, né, que serve para procurar fazer com que a maior parte das pessoas esqueça que é uma luta, né, é uma guerra por colônias, por fontes de matéria-prima, pela sujeição dos povos e tudo mais. A propaganda dos países imperialistas ditos democráticos, chamada Entente na época, né, é uma propaganda que vai nesse sentido. Os alemães também têm a sua propaganda. Os alemães procuram mostrar que eles são uma grande civilização, né? Não, até certo ponto eles têm a sua razão. A cultura alemã, apesar de ser muito mais recente que a dos outros países, ela, de qualquer maneira, é uma grande cultura. E mostrar que a propaganda alemã ela vai se concentrar em mostrar que um dos pontos centrais da luta é a luta contra a Rússia, e a Rússia é a barbárie personificada, né? Explorando o lado débil da propaganda dos países imperialistas ditos democráticos. A Alemanha vai ter ao seu lado a Turquia, que também não é nenhum modelo de democracia, muito pelo contrário, de tal forma que, se analisam as forças em conflito, não há como obscurecer o fato de que não há democracia, não há civilização, não há cultura, não há nada, há apenas a luta nua e crua pela dominação do planeta Terra pelas potências imperialistas. Isso levou Lenin a classificar
a luta na Primeira Guerra Mundial como sendo uma guerra de rapina. Ele mostra, inclusive, eles tiveram acesso, né, em meio à guerra, porque a Revolução Russa foi vitoriosa em 1917, e eles publicaram nos jornais, logicamente que a imprensa mundial não deu destaque para isso, mas eles publicaram todos os acordos secretos da Rússia com os países ditos democráticos, onde ali territórios e países inteiros eram trocados como se fosse um jogo, né, de banco imobiliário. Né? Você pega aquela parte, você pega aquela outra parte, eu quero esse pedaço desse país, eu quero controle sobre aquele outro país, etc. e tal. Deixando absolutamente claro do que se tratava. Por esse motivo, né, o Partido Bolchevique ele faz uma colocação que coloca ele numa situação de isolamento em relação a toda a esquerda internacional, que é a seguinte: contra a guerra imperialista, a revolução no seu próprio país. Eles lançam a palavra de ordem de que o inimigo está em casa, não no estrangeiro. Vocês podem imaginar o tamanho, né, gigantesco da pressão moral e política que foi exercida sobre esse partido, principalmente porque a preparação da guerra tinha sido uma preparação com uma intensa campanha de tipo nacionalista. Né? Então, era a defesa da pátria contra o estrangeiro, nós estamos sendo agredidos, né? Todo mundo se apresentava como agredido, os que começaram a guerra falaram que era preventivo, porque eles iam ser atacados, os que foram atacados falaram que foram atacados, e assim por diante. Então, o Partido Bolchevique colocou como questão-chave, né, diante da guerra imperialista, a seguinte questão: diante da guerra, o inimigo está em casa, é preciso fazer a revolução contra a guerra. Quer dizer, a tese leninista era a de que da guerra surgirá a revolução. Isso efetivamente acontece, né? Nós temos aí, como comprovação histórica, a Revolução Russa de 1917, nós temos a Revolução Alemã de 1918, que, em parte, é responsável, inclusive, pelo colapso, né, das forças alemãs na guerra. Nós temos a Revolução na Hungria e nós temos uma situação revolucionária que se espalha pelo mundo todo, mas que é melhor controlada nos países vitoriosos da guerra. Outra comprovação do caráter dessa guerra, né, que mostrava que se tratava de uma guerra de rapina, é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi uma das obras diplomáticas mais criminosas de que se tem notícia. Né? O Tratado de Versalhes impôs a Alemanha derrotada, né? Aqui nós temos que lembrar, coisa que muita gente não fala, né? Que as decisões do Tratado de Versalhes, fazendo com que a Alemanha pagasse altíssimos tributos por causa da guerra, eram tributos sobre o povo alemão. Não era uma punição, digamos assim, dos líderes militares ou políticos que tinham levado o país à guerra. Era simplesmente um esmagamento total do povo alemão. Isso daí, inclusive, vai servir como combustível para a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes coloca em prática, né, essa política de banco imobiliário, os países trocando figurinhas ali, né, reescrevem as fronteiras dos países, cortam pedaços da Alemanha, dão compensação para um país X que interessa as potências imperialistas, não dão compensação para o país Y, etc. e tal. Inclusive, dentro da Itália, né, esse jogo de banco imobiliário vai ser uma das razões para a intensa campanha nacionalista que vai servir de base para a ofensiva do fascismo, que vai chegar ao poder em 1922. A Itália vai se sentir prejudicada porque as suas reivindicações, vamos dizer assim, né, as coisas que faziam parte
do botim que ela queria não foram atendidas, né? Isso daí vai gerar uma crise. Mas, de um modo geral, né, o Tratado de Versalhes é uma monstruosidade diplomática que segue na linha, ampliando, né, o que já havia sido o Tratado de Viena depois da derrota de Napoleão, onde, segundo o próprio Engels, né, o interesse e a vontade de qualquer príncipezinho se colocava acima da vontade de milhões de pessoas. Então, o Tratado de Versalhes ele consolida a ideia de que se trata de uma guerra imperialista. Bom, se nós vamos analisar a Segunda Guerra Mundial, nós temos que entender que a Segunda Guerra Mundial, em grande medida, é uma continuação, com algumas modificações, da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, as mesmas forças motrizes, basicamente, são as forças motrizes que atuam na Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos que partir da ideia de que a Segunda Guerra Mundial, em primeiro lugar, nós vamos explicar isso de uma maneira mais detalhada, mas eu queria adiantar aqui, né? E esse é um ponto chave da análise. A Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra da democracia, dos países democráticos ou coisa que o valha, contra o fascismo, da mesma maneira que a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra da democracia e da civilização contra a ditadura e a barbárie, né? Uma ideia-chave para se entender a Segunda Guerra Mundial, portanto, né, partindo dessa análise do desenvolvimento das disputas imperialistas, é entender que a Segunda Guerra Mundial, com Hitler ou sem Hitler, né, com Mussolini ou sem Mussolini, etc. e tal, não é uma guerra contra o fascismo, é uma guerra imperialista, é uma guerra por mercados, é uma guerra entre países que são todos eles igualmente opressores. E nós vamos procurar demonstrar isso daí na segunda parte da exposição de maneira mais detalhada, né? A Segunda Guerra Mundial ela tem como uma característica distintiva, que é onde se apoia em grande medida a propaganda do imperialismo dito democrático, que é a ascensão do fascismo na Europa. Esse é um problema que nós temos que discutir de uma maneira muito clara. Nos países, né, curiosamente, mais prejudicados pela divisão internacional das colônias e das fontes de matéria-prima, se estabelecem aí os governos fascistas. Quer dizer, são governos que vêm a responder pela situação de inferioridade econômica desses países no cenário mundial e a necessidade, né, de montar um determinado esquema de colaboração de classes que permitisse levar adiante a luta contra os outros países imperialistas. O fascismo, uma das características do fascismo que nós podemos destacar, é que o fascismo é uma forma extrema e violenta de colaboração de classes. Nós temos que entender, né, que para que um país possa fazer uma guerra, ele precisa conseguir uma certa coesão social. Os países ditos democráticos, né, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda também, eles conseguem essa coesão, não deixando de usar medidas ditatoriais. Nós vamos falar disso daqui na próxima parte dessa exposição, mas eles conseguem isso daí pela maior capacidade, né, de conter a revolta social através da utilização dos recursos obtidos no mercado mundial, da distribuição, né, digamos assim, de migalhas desses recursos para as classes inferiores. Como um país como os Estados Unidos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, gastou muito dinheiro para conseguir esse consenso. Fez uma ampla propaganda demagógica, nós vamos falar disso daí na segunda parte, estabeleceu, numa certa medida, uma ditadura policial contra o seu próprio povo para conseguir a coesão necessária para entrar na guerra.
Já os outros países mais fracos foram obrigados, nesse sentido, a estabelecer uma ditadura para conseguir realizar, né, essa operação militar. Caso contrário, eles não teriam conseguido. Então, um aspecto que parece ser novo, mas que é explicado, né, pela luta de classes dentro de cada país, é o problema do fascismo. Quer dizer, os países imperialistas, com menor acesso às colônias, mais submetidos, né, a uma pressão do mercado exterior sobre eles mesmos, esses países são obrigados a estabelecer uma forma brutal, né, escancarada, de dominação social para conseguir a coesão necessária para entrar em guerra. Bom, o restante nós vamos ver na segunda parte dessa exposição, que nós faremos na próxima segunda-feira. Henrique. Vamos lá, companheiros, para as perguntas. Queria já começar agradecendo os companheiros que mandaram superchat aqui. O companheiro Luiz Guilherme Lucildo da Silva, muito obrigado pelo superchat. E também o companheiro Rodrigo Silva, também muito obrigado pelo superchat aqui no nosso programa Marxismo. Bom, para começar, a primeira pergunta é a seguinte. Deixa eu abrir a nossa primeira pergunta aqui. Do Túlio Ferreira. Como pode a Alemanha ter se tornado imperialista, apesar de ter perdido a Segunda Guerra Mundial? Como é que é? Você pode repetir? Ele pergunta como pode a Alemanha ter se tornado imperialista mesmo após a derrota na Segunda Guerra Mundial. Não, a Alemanha é um país imperialista desde o século XIX. Né? A Alemanha é um dos últimos países da Europa a concluir a Revolução Burguesa. É a Revolução Burguesa que permite que os países imperialistas se tornem países imperialistas. Quer dizer, à medida em que a burguesia resolve todos os problemas do atraso nacional, principalmente a questão agrária, né, o país se desenvolve e acaba se transformando numa economia dominada pelos monopólios. Isso daí vai acontecer justamente a partir da unificação alemã que se dá em 1870, né, quando a Alemanha derrota a França na Guerra Franco-Prussiana, né? Mas que é, na verdade, uma guerra dos estados alemães contra a França. Sobre a base dessa derrota, o rei da Prússia, né, se transforma no Kaiser de toda a Alemanha. Ele é coroado como imperador da Alemanha, inclusive no Palácio de Versalhes, na própria França, né, como expressão dessa vitória. A partir daí, né, a Itália também, aproximadamente nessa mesma época, vai concluir a sua Revolução Burguesa, né, é o movimento político chamado de Risorgimento, e a partir daí os países vão se caracterizar como capitalistas desenvolvidos, e o desenvolvimento do capitalismo na Europa, né, de um modo geral, vai estabelecer a dominação dos monopólios. Né. Então, quer dizer, a Alemanha é um país imperialista a partir, digamos assim, do final do século XIX. A Primeira Guerra Mundial ela já é um país imperialista, e na Segunda Guerra Mundial continua sendo um país imperialista. Com a derrota da Alemanha na guerra, a base econômica na Segunda Guerra Mundial, tanto na primeira como na segunda, a base econômica, né, e a característica social, quer dizer, das classes sociais na Alemanha não foi modificada. Havia um plano, né,
no meio dos aliados para destruir completamente, erradicar a indústria alemã, transformando a Alemanha num país agrário, que era uma proposta radical, mas que foi rejeitada porque os países, principalmente os Estados Unidos, que tinham contemplado essa possibilidade, chegaram à conclusão de que a destruição da Alemanha como país capitalista levaria a um extraordinário enfraquecimento do imperialismo e do capitalismo numa situação revolucionária em escala mundial. Por isso eles não foram adiante com esse projeto. Se eles tivessem feito isso daí acabaria eliminando, digamos assim, o principal competidor na luta pelos mercados capitalistas. Mas eles optaram por uma outra alternativa com medo do desmoronamento do capitalismo, né? A mesma coisa eles vão fazer no Japão e, de um modo geral, o plano Marshall, que é um plano que é lançado pelos norte-americanos, que é ao mesmo tempo um plano de financiamento para uma retomada capitalista e de penetração econômica dos norte-americanos, ele tem o mesmo significado, que é impedir que o colapso do capitalismo na Europa dê lugar a uma situação revolucionária e torne o capitalismo em si mesmo inviável. Porque, logicamente, os norte-americanos compreenderam isso, os capitalistas do mundo inteiro compreenderam isso, que sem os países imperialistas, que têm os grandes países capitalistas, o capitalismo não poderia se sustentar. Quer dizer, num certo sentido, eles compreenderam que eles precisam uns dos outros para manter o capitalismo como sistema econômico mundial e para manter a dominação do imperialismo, né? Essa situação, que é uma situação que surge, né, com a onda revolucionária da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ela é o que vai garantir uma certa paz entre os países imperialistas até o momento, né? Mas, logicamente, que um agravamento da crise econômica vai acabar levando um novo enfrentamento em todos esses países. Esses enfrentamentos, eles acontecem atualmente, mas eles acontecem de uma maneira mais, digamos assim, controlada, né? Bom, primeiro, antes de fazer a próxima pergunta, agradecer mais um superchat, Luiz Guilherme Lucildo da Silva. E, bom, já tinha falado, mas também da Irma Lula Jazewski. Muito obrigado pelo superchat. Bom, a próxima pergunta também é um superchat do Joxil. Queria agradecer a contribuição e fazer a pergunta dele aqui, que é a seguinte. Rui, se a União Soviética, sob Stalin, venceu o nazismo, isso indica que o stalinismo era de esquerda? Como é possível a contradição entre o stalinismo e o fascismo se os dois são totalitarismo? Bom, isso de totalitarismo é uma coisa relativa e relativamente secundária também, né? Aqui também, logicamente nós vamos analisar isso na próxima. Como nós estamos no tema, vamos antecipar algumas conclusões. Pois na segunda-feira que vem, a gente repete de uma maneira mais ampliada. Aqui também nós temos que analisar não a forma política, totalitarismo, mas o conteúdo social. O stalinismo, logicamente, ele é de esquerda na medida em que ele está vinculado ao movimento operário, logicamente. Era, né? Não existe mais stalinismo. Acabou com o fim da União Soviética. O que existe agora são seguidores aí de um culto à personalidade do Stalin, porque também não existe política stalinista, nunca existiu. Então, qual é o conteúdo social do stalinismo? O conteúdo social do stalinismo é que o stalinismo é uma burocracia do Estado operário, né, que acabou submetendo politicamente a classe operária, mas não foi capaz de destruir
as conquistas da Revolução de 1917, até o momento em que entrou em colapso a União Soviética, e se estabelecer como uma nova classe dominante. Bom, apesar da sua colocação genericamente de esquerda, nós temos que dizer que a política do stalinismo foi uma política extremamente direitista, né, durante toda a sua existência, e inclusive na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos explicar isso aí melhor na próxima exposição, né? O ápice dessa política direitista é uma coisa que muita gente, curiosamente, considera como sendo positiva, que é o acordo que Stalin vai fazer com o Roosevelt e o Churchill em Yalta, né? Então, que é um acordo que é uma espécie assim de super tratado de Versalhes, né? Muita gente considera isso aí como sendo a manifestação de uma coisa muito positiva do stalinismo. Na verdade, não é. Quer dizer, se nós compreendemos o caráter social do stalinismo e da União Soviética, quer dizer, um Estado operário dirigido por uma burocracia contra-revolucionária, aí nós temos a base para explicar, né, a política da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Mais uma pergunta aqui do Túlio Ferreira. Rui, o que você tem a dizer quando alguém fala que os russos ganharam a guerra devido ao frio extremo do país? Isso é verdade? Não, não é verdade, porque o principal fator foi a resistência extraordinária da população, né? Os alemães, com os alemães aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Napoleão Bonaparte, né? Napoleão cometeu uma série de erros e acabou sendo pego pelo inverno russo. Mas aí qual é o problema? O inverno ou os erros de Napoleão? Logicamente que os erros são fundamentais. Um estrategista deve levar em consideração a questão do inverno, né? Se você é um estrategista militar, você vai invadir um país onde a temperatura chega às vezes a 60 graus centígrados abaixo de zero, e você não tem isso na sua conta, né? Então, logicamente que você é um estrategista muito deficiente. Os alemães, eles acabaram sendo, como é que se diz? Enfrentando uma resistência que eles não imaginavam que seria possível, né? Essa resistência levou eles para o meio do inverno, onde a situação se complicou, né? E eles acabaram se vendo sem possibilidade de levar a coisa adiante. Mas nada indica que, se fosse verão também, eles teriam conseguido um resultado. Porque antes do inverno chegar, eles não estavam conseguindo resultado nenhum, né? A luta, né, do povo soviético, digamos assim, contra os alemães foi uma luta gigantesca. Nós vamos falar disso daí na segunda parte, né, dessa exposição. Tem uma pergunta do Denis Reis, ele pede perdão se afasta um pouco do tema, mas ele pergunta: Lenin caracterizou a União Soviética como uma forma peculiar de capitalismo de Estado. Por que Trotsky não manteve essa caracterização na década de 30? Na verdade, não há contradição. É verdade, primeiro, que está correta a observação. Lenin falou que era uma forma peculiar de capitalismo de Estado, mas não há contradição com o que o Trotsky fala na Revolução Traída, né? Trotsky leva em consideração isso daí. O que Lenin quer dizer é que a economia soviética, ela não é uma verdadeira economia socialista, né? Lenin falou também que o Estado operário não era um verdadeiro Estado operário. Era um Estado operário que se apoiava sobre o campesinato, e sobre o qual o campesinato tinha uma influência muito grande, apesar de que a classe dominante era a classe operária. Então não há verdadeiramente uma contradição.
ele simplesmente está assinalando o fato de que não basta fazer uma revolução para você superar a economia capitalista. Você precisa ter condições econômicas, precisa haver um desenvolvimento das forças produtivas. Então, logicamente, a União Soviética era um Estado, num certo sentido, né, peculiar, um capitalismo de Estado, mas era um capitalismo de Estado onde o Estado, primeiro, não tinha capitalistas, né? Segundo, era dominado pela classe operária. Portanto, o capitalismo de Estado era um capitalismo de Estado da ditadura do proletariado. Quer dizer, de características, portanto, já socialistas, né? Ele está tentando demonstrar um aspecto do problema, que é importante, mas não invalida a conclusão geral. Mais uma pergunta do Valdir Fo. Ele pergunta se é uma guerra também entre os bancos. Bom, o imperialismo, o que Lenin caracterizou no livro dele, que eu aconselho que todo mundo não apenas leia, mas estude assim cuidadosamente, que é um livro fundamental para se entender o mundo moderno, é que na época do imperialismo surge um novo tipo de capital, que é o que ele chama de capital financeiro. Na verdade, não foi nem ele que inventou essa categoria, né, de capital financeiro. Foram outras pessoas, por exemplo, um inglês chamado Dobson, eu acho que é, e um austríaco chamado Hilferding, um social-democrata austríaco. Eles mostram que há uma fusão entre a indústria e os bancos para formar o capital financeiro, que não é nem um capital bancário e nem um capital industrial, é uma nova forma de capital. É uma forma de capital onde os dois estão fundidos, quer dizer, se nós observarmos o capitalismo de hoje, nós vamos ver que todas as grandes indústrias e tudo mais, elas estão associadas aí com o capital financeiro. Tudo, na verdade, no capitalismo moderno, que teve uma evolução lógica dessa situação, né, é especulação financeira. Né? A especulação financeira, ela domina todo o processo produtivo. Algumas pessoas falam assim que existe o capital produtivo e o capital especulativo, parasitário. Não. Num certo sentido, né, até existe um capital produtivo, mas é um fenômeno secundário na economia mundial. Mas, fundamentalmente, o que acontece é que todo o capitalismo está dominado pelo capital financeiro. Tudo é especulação. Tudo é um jogo, né, dentro do mercado. Não há nenhum setor fundamental do capitalismo, nenhum setor que domina a economia capitalista mundial que se apoia exclusivamente sobre a produção de mercadorias. Né? Tudo é especulação, tudo está na bolsa de valores, tudo está aí com investimento de capital que se desloca rapidamente de um país para o outro. Então, quer dizer, já não existe mais como fenômeno central do capitalismo o tal capital industrial. Tudo é um capital que está ligado ao aspecto financeiro, parasitário do capitalismo, que domina toda a economia, toda a produção, todos os capitalistas e etc. Mais uma pergunta do Túlio Ferreira. Ele pergunta o seguinte, se é possível responder isso. O que aconteceria se os nazistas tivessem ganhado a guerra? Bom, aí é para, como é que se diz? É para um filme, né? Tem até uma série na televisão que retrata essa possibilidade aí, que é uma possibilidade remota, na realidade. Que é o The Man in the High Castle. Mostra aí os Estados Unidos dominado pela metade, 2/3 pela Alemanha nazista, 1/3 pelos japoneses. Bom,
o que aconteceria seria que a crise dos países capitalistas seria mais profunda a hora que ela estourasse completamente. Né? Porque nós vamos ver aqui, o nazismo, num determinado momento, ele se defrontou com uma resistência gigantesca das populações, da classe operária e tudo. Então, essa seria uma dominação bem mais difícil de estabilizar o capitalismo, aí, mesmo que temporariamente, do que a vitória dos outros países capitalistas mais importantes. Né? A crise, a única coisa que dá para saber com certeza, porque tudo é uma especulação, é uma hipótese, né? É que a crise seria mais profunda, a crise capitalista. E a crise capitalista, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi muito grande. Ela foi e continua sendo muito grande. Mais uma pergunta aqui, a última pergunta, que nosso tempo está estourando, do Um Laguna Sunrise. Ele pergunta se a Revolução Alemã foi durante a guerra. A Revolução Alemã, ela começa quando ainda tem, na Primeira Guerra Mundial, né? Ela começa quando ainda está em andamento a Primeira Guerra Mundial. Ela começa com um levante na Marinha Alemã, né? A Marinha Alemã já tinha tido vários levantes. A Marinha costuma ser um foco muito grande de levantes, né? Dada a característica mais diretamente proletária dos marinheiros, que são a maior parte que você vai encontrar num navio são operários que fazem aquela imensa máquina, uma máquina industrial, que são os navios de guerra, funcionar. Então, é uma coisa muito comum a vários levantes importantes no mundo todo. E um dos levantes importantes é esse daí. Os marinheiros haviam tentado se rebelar num período anterior, alguns tinham sido executados, isso daí já fermentou a revolta ainda mais, né? E num dado momento em que os comandantes anunciam que eles vão fazer uma tentativa desesperada de atacar a frota inimiga, que era muito mais possante do que a deles, né? E os marinheiros veem aí que eles vão ser sacrificados por uma questão política dos comandantes militares, eles se revoltam completamente. Então, toda a marinha de guerra alemã se revolta, eles descem na cidade portuária de Kiel, se escreve K-I-E-L, e ali, né, no momento que os operários têm a notícia de que os marinheiros se revoltaram, os operários organizam a mobilização e formam um soviete alemão de marinheiros e operários. Né? Um dos chefes da social-democracia mandado para tentar conter essa situação, né? Um dos mais direitistas, né? Chamado Noske, que vai ser responsável pelo massacre dos operários alemães na sequência, no final da Revolução. Ele é mandado para lá, mas os operários repudiam totalmente a tentativa de controle. A partir daí, né, como a Alemanha é um país desenvolvido, um país altamente industrializado, esses sovietes se espalham pelo país inteiro como se fosse um incêndio num depósito de palha. Né? E aí começa a Revolução Alemã. Diante da Revolução, a Alemanha, que já estava praticamente derrotada, entrega os pontos. Depois, os direitistas, dentro das Forças Armadas Alemãs, eles vão fazer a propaganda de que eles foram derrotados porque eles levaram uma facada nas costas da social-democracia e tal. E isso é tudo mito, tudo lenda, tudo bobagem. Mas vai ser uma peça-chave da propaganda nazista posteriormente.
Bom, Rui, para terminar, eu queria que você falasse sobre a bibliografia do curso. Bibliografia. Eu acho que do ponto de vista dos livros assim marxistas, né, fundamentais, nós temos aí o manifesto da Quarta Internacional sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar um pouquinho também da ascensão do nazismo na Alemanha, do papel do stalinismo nisso. Então, o livro do Trotsky, Revolução e Contra-Revolução da Alemanha, é um livro importante nesse sentido. E há vários escritos menores do próprio Leon Trotsky que falam da questão da guerra, da questão da relação entre imperialismo e fascismo, né? Eu destacaria, inclusive, um texto que nós temos feito bastante propaganda dele, que é uma entrevista que o Trotsky dá, um trotskista argentino, onde ele explica que se a Inglaterra democrática entrasse em guerra com o Brasil, vou explicar esse caso depois, né? Com o Brasil fascista do Getúlio Vargas, os trotskistas e a classe operária mundial deviam ficar do lado do Brasil, entre aspas, fascista, contra a Inglaterra, entre aspas, democrática, né? Esse texto é muito significativo das relações entre fascismo e democracia e a guerra, né? Mas o Manifesto da Quarta Internacional sobre a Guerra é um documento muito importante para definir o caráter da Segunda Guerra Mundial. Como nós sabemos, né, infelizmente, Trotsky foi assassinado por Stalin no começo da guerra, em 1940, e os trotskistas foram duramente perseguidos em todos os lugares, seja pelos fascistas, seja pelos chamados democráticos, seja pelos stalinistas, e a Quarta Internacional ficou numa situação muito delicada, não tem uma atuação expressiva durante a guerra, né? Ela vai começar a se organizar depois quando a maré revolucionária começa a ser retomada na Europa e no mundo todo, depois da derrota do exército alemão na União Soviética, né? Aí esse é um ponto de inflexão na guerra. Aí eles começam, mas ainda até certo ponto timidamente, a falar da Segunda Guerra Mundial. Bom, queria então agradecer a todos que assistiram mais esse programa Marxismo. Semana que vem, então, lembrando que a gente continua com esse tema, parte 2 desse tema, sobre os 75 anos da derrota do nazismo. Então, já fiquem ligados, já se preparem aí, segunda que vem, às 13 horas, ao vivo, aqui com o companheiro Rui. Lembrando que amanhã o companheiro Rui está de volta na Análise Política na TV 247, às 16 horas, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV, e nas sextas-feiras, às 14 horas, tem Análise Internacional ao vivo, e todo sábado, 11h30 da manhã, a Análise Política da Semana. Fiquem ligados na programação da Causa Operária TV, hoje a gente ainda tem resumo do dia, às 8h30 da noite, e amanhã toda a programação aí da Super Terça, com 10 horas de programação no dia para você. Então fiquem ligados em toda a nossa programação, a gente se vê na Causa Operária TV. Muito boa tarde e até semana que vem mais um Marxismo.